Olá pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade e talvez agora um dos blocos mais esperados. Vamos falar sobre balanço patrimonial, de uma forma bem técnica agora, porque na verdade nós já abordamos o balanço patrimonial outras vezes, falamos de patrimônio de uma abordagem mais genérica, mas agora vamos falar tecnicamente sobre o balanço patrimonial. Sem dúvida, o demonstrativo contábil, uma demonstração contábil, na verdade, mais importante, porque ali reúne a situação econômica, financeira, patrimonial da entidade. Bom, vamos dividir em duas partes, porque é bastante assunto, bastante conteúdo, e os blocos posteriores vão ter relação também com o balanço patrimonial. Legal? Então vamos começar a falar do balanço patrimonial a partir de agora. Deixa eu só apagar aqui em cima. Então vamos nessa, sem perder tempo. Meus amigos, o balanço patrimonial tem por finalidade apresentar de forma qualitativa e quantitativa, nós falamos sobre isso, né? Composição qualitativa do patrimônio e quantitativa, posição financeira patrimonial de uma entidade em determinado momento. Por isso é chamado de demonstração estática. Por que a demonstração estática? Porque ela coloca uma posição em algum momento, ela fixa, né, um determinado dia, 31 de dezembro, por exemplo, e mostra a posição patrimonial e financeira daquela entidade em determinado período. E é representado por três elementos, né? O ativo, que sabemos que são os recursos controlados pela entidade, né, derivados de eventos passados. Os passivos, que são as obrigações presentes da entidade, resultantes também de eventos passados. E o patrimônio líquido, né, que é o valor residual, né, participação residual dos ativos da companhia, depois deduzidos todos os seus passivos. Então sabemos que o balanço patrimonial contempla, né, esses três elementos. Bom, de acordo com a Lei 6.404, os elementos patrimoniais são apresentados em ordem decrescente de liquidez e exigibilidade. Então, ou seja, de acordo com a Lei 6.404, eu preciso evidenciar, demonstrar os elementos patrimoniais por ordem decrescente de liquidez para ativos e de exigibilidade para passivos. O que seria isso? Ordem decrescente, de cima para baixo. Então, se é por ordem decrescente de liquidez, os mais líquidos primeiros e os menos líquidos posteriormente, né? E os passivos são aqueles que são exigíveis inicialmente, né, ou com mais brevidade possível, e os menos exigíveis, né? Então, ou seja, no ativo são apresentados em primeiro lugar as contas mais rapidamente conversíveis em dinheiro, né, ou em disponibilidade. Normalmente o item mais disponível em caixa é o próprio caixa, né? Depois a conta banco, depois contas a receber, estoques, né? Por aí vai. E no passivo classificam-se em primeiro lugar as contas cuja exigibilidade ocorra antes, ou seja, aqueles passivos, né, que vencem com mais brevidade. Bom, quando me refiro ao CPC 26, CPC 26 traz, né, ele trata de apresentação das demonstrações contábeis, né? Então nós comentamos aqui que os pronunciamentos contábeis fazem parte, né, do enredo das normas internacionais de contabilidade. Então o CPC 26 indica que no balanço patrimonial a entidade deve julgar a adequação de apresentação de contas adicionais separadamente com base na avaliação da natureza e liquidez dos ativos, da função dos ativos na entidade e dos montantes da natureza e prazo dos passivos. Tá? Bom, então pela Lei 6.404 e também pelo CPC 26, o balanço patrimonial possui a seguinte estrutura, né? Então, ou seja, eu tenho um ativo e um passivo, o ativo composto de ativo circulante e o ativo não circulante. O ativo não circulante através dos subgrupos realizado a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. No meu passivo, passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Lembro que lá no início nós falamos do passivo exigível, né, seriam esses dois aqui, né? E o passivo não exigível seria o patrimônio líquido. Mas tecnicamente falando, o passivo de uma maneira geral reúne então os capitais de terceiros, que é circulante e não circulante, e o patrimônio líquido. O patrimônio líquido com alguns subgrupos: capital social, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações de tesouraria, que é uma conta redutora, e prejuízos acumulados, que também é uma conta redutora. Legal aí? Beleza? Bom, ativos circulantes, né? De acordo com a Lei 6.404, que é a lei das SAs, classifico quais contas no ativo circulante, né? As disponibilidades, obviamente, direitos realizáveis até o final do exercício social subsequente,
né, ou durante o ciclo operacional da entidade, e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. Então, o circulante tem relação com o curto prazo. Logo, deveria ser reconhecido no circulante aquilo que já é dinheiro ou que vai ser convertido em dinheiro no curto prazo. O curto prazo da contabilidade vai até o final do exercício seguinte. Ou aquele direito que eu tenho direito de realizar, de usufruir, né, de utilizar também dentro deste mesmo período. Né? Mas a norma também fala o seguinte, olha, eu posso falar de exercício social subsequente ou durante o ciclo operacional da entidade. A gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo operacional já já. Segundo o CPC 26, eu devo classificar como circulante qualquer item que estiver dentro dos seguintes critérios. Né? Espera que seja realizado ou pretenda que seja vendido ou consumido durante o ciclo normal, né, operacional da entidade. Então a gente vai entender o que é esse ciclo operacional, que já se foi citado 2 vezes aqui. Né? Aquele item que é mantido essencialmente com o propósito de venda, né, de ser negociado, do qual espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço, que aí na verdade é justamente até o final do exercício social seguinte, né, de acordo com a Lei 6.404, ou é caixa ou equivalente de caixa. Então o CPC 26 trouxe aí um enredo um pouco maior, mas bem parecido aqui com a Lei 6.404. Né? Bom, e a Lei 6.404 fala o seguinte, na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior do que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por base o prazo desse ciclo. O que a lei quer dizer aqui? O ciclo operacional, basicamente, é o tempo que a empresa demora para ver a cor do dinheiro. Ou seja, ela compra um produto, né, ou para revender ou para produzir, espera ele ser vendido, ou seja, tem um prazo de venda ali, e se ela vende a prazo, ela precisa esperar para receber. Então esse é o ciclo operacional. Então se o ciclo operacional da entidade, ele normalmente for maior do que o exercício social, que normalmente tem duração de 1 ano, para fins de circulante vale o ciclo operacional. Aí agora cabe ressaltar que na prática, a maioria das empresas tem um ciclo operacional inferior a 1 ano. Né? Quase nenhuma empresa demora para receber 1 ano. Mas existem atividades específicas, como estaleiros, construtoras, que demandam um período de tempo substancial não só para finalizar o seu ativo, né, mas para vender e para receber. Então, nessas atividades específicas, de que o ciclo operacional ele for maior do que o exercício social, para fins de circulante vale o ciclo operacional, não necessariamente o término do exercício social seguinte. Legal? Tá? CPC 26, ciclo operacional da entidade é o tempo entre a aquisição de ativos para processamento e sua realização em caixa ou equivalente de caixa. Então, o tempo que eu demando para vender e para realizar aquela venda. Né? Quando o ciclo operacional normal da entidade não for claramente identificável, pressupõe-se que sua duração seja de 12 meses, né? Que é o mais comum mesmo, né? Beleza? Então, são subgrupos do ativo circulante, né? Então, ou seja, que tipos de subgrupos eu posso ter dentro do ativo circulante? Caixa equivalente de caixa, créditos a receber, estoques, tributos a recuperar, outros créditos a receber, despesas antecipadas e ativos de operações descontinuadas. Tá? Claro, é evidente aí que por alguma especificidade eu posso ter outros subgrupos, mas normalmente são esses subgrupos. E a cada subgrupo eu tenho contas, né, específicas dentro desses subgrupos aqui. Bom, caixa equivalente de caixa, também chamado de disponibilidades, né? Ou seja, os recursos disponíveis que a empresa possui, né? Ou aplicações, né, que possam se tornar disponíveis em até 90 dias. Né? Ou seja, então quais são as contas que normalmente pertencem ao caixa, equivalente de caixa ou disponibilidade? O próprio dinheiro espécie no caixa, os depósitos bancários, ou seja, recursos que a empresa tem livre movimentação, numerários em trânsito, recursos que a empresa manda para alguma filial, né? E aplicações financeiras de liquidez imediata. Esse liquidez imediata pressupõe conversão imediata ou conversão em até 90 dias, mas precisa atender a 2 critérios aqui. Tá? São recursos aplicados em investimentos que garantam pronto acesso aos recursos, tá? Precisam ser montantes conhecidos em caixa, sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. Ou seja, não posso ter um risco, né, de mudança de valor, porque se tiver um risco de mudança de valor, não vai ser considerado equivalente de caixa aqui. Beleza? Então são contas que podem pertencer às disponibilidades da empresa. Créditos a receber, né, conta clientes, né, normalmente são direitos, né, decorrentes de venda a prazo dos produtos, né, que são objetos fim da empresa,
objeto de negócio da entidade ou da prestação de serviço. Então, vou ter duplicados a receber, né, são direitos recebíveis referente à venda a prazo de mercadorias ou produtos ou serviços prestados, que não foram recebidos ainda, né? Recursos a receber de coligadas e controladas de empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico. Aí, normalmente, né, esses valores a receber, principalmente de clientes, eu posso estimar a perda estimada para crédito de liquidação duvidosa, a PSLD, que nós falamos sobre isso lá atrás, nos lançamentos, então vem como conta redutora. Ajuste a valor presente, se eu vender com juros, né? Mas para o curto prazo, somente se houver efeito relevante, na contabilidade avançada a gente já falou do CPC 12 aqui, né? Então também é negativo aqui, e outros créditos, né, que tenham relacionados aí com a atividade fim da empresa. Então são, né, contas que estejam relacionadas aqui ao crédito a receber. Legal? Show de bola? Agora, cabe ressaltar que essa transação aqui, normalmente com parte relacionada, ela é realizável a longo prazo, tá? Só que nesse momento aqui, só pode ser com curto prazo, né, se for realizado em condições de mercado. Se for uma transação usual, beleza? Tá? A gente vai falar sobre transação não usual um pouco mais à frente lá, com o ativo realizado a longo prazo. Estoques. Acabamos de falar sobre estoques, né? Então os estoques são o quê? Bens adquiridos, produzidos pela entidade, com objetivo ou de venda ou de consumo próprio, né, para produzir algum item, né, ou para prestar serviço. Então posso ter estoque de mercadorias, ou seja, adquiro estoques para revenda, né, empresa comercial, estoque de materiais utilizados na prestação de serviço, né, matéria-prima utilizada no processo de produção, né, de algum item, produto em processo, ou seja, não é matéria-prima mas também não é produto acabado, então está no meio termo ali, então precisa registrar no estoque de produtos em processo. E o produto acabado quando ele já estiver pronto para comercialização, já está pronto, finalizado, falta agora só ser vendido. Então são contas que podem pertencer ao estoque. Legal aqui? Tributos a recuperar, acabamos de falar também sobre esse assunto, né? Então se tributos pagos na aquisição de bens, os quais serão deduzidos dos tributos devidos sobre as vendas, né, ou prestação de serviço. Então temos como mais ênfase aqui o ICMS recuperar, que é o ICMS pago pelas empresas comerciais e industriais, com o objetivo de comercialização posteriormente, IPI recuperar pelas empresas industriais, né, com o objetivo de industrialização depois de comercialização. E o PIS e COFINS a recuperar são justamente aqueles tributos pagos, né, por entidades optantes do lucro real, na sua atividade fim, né, então eu posso recuperar também PIS e COFINS. Outros créditos a receber que não tenham relação com os grupos anteriores, né? Então, ou seja, todo e qualquer bem ou direito com expectativa de realização até o final do exercício social subsequente ou ciclo operacional, cujas características não permitam sua classificação nos grupos anteriores, né? Contas a receber que não tenham objetivo, não tenham relação com o objeto fim, ações destinadas à venda, participações societárias temporárias, né? Ou seja, comprovação para revender, instrumentos financeiros mantidos para venda ou para recebimento de caixa no curto prazo e aplicações financeiras que não sejam aquelas que sejam convertidas no curto prazo. Então são outros créditos a receber que não têm relação com a atividade fim da empresa. Despesas antecipadas, também falamos sobre isso, né, em lançamentos contábeis, ou seja, são pagamentos antecipados de serviços, né, que eu vou utilizar ao longo de um determinado exercício. Então, são direitos criados em função da realização de desembolso, cujos fatos geradores não ocorreram ainda. Então, a despesa não ocorreu, mas eu paguei antecipadamente, né? Sua realização se dará pela baixa do resultado no momento da ocorrência desse fato gerador. Então, ou seja, seguros a vencer, né? Eu pago antecipadamente por um prêmio de seguro, vales concedidos, antecipação de salários, por exemplo, né? Estou adiantando um salário, são direito, né? Material de limpeza, material de escritório que eu compro, né, que eu não consumo ainda, é uma despesa antecipada, porque na verdade a despesa só vai ocorrer quando eu consumir o material. Então são tipos de despesas antecipadas, né? E ativos circulantes de operações descontinuadas, talvez seja uma novidade para muitos de vocês esse termo, né? Na verdade, o CPC 26, né, ele trouxe a necessidade de que a empresa ela evidencie... Olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença a vocês, eu peço desculpa, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concursos.
Nós estamos oferecendo 3 opções de curso a preço bastante acessíveis aí. Tem curso até de R$ 20 aí, que é a parte de conhecimentos básicos, que é língua portuguesa, mais aquela parte de legislação. Temos 2 cursos específicos, assistente de administração completaço e um super curso básico de técnico de contabilidade. Qualquer um desses cursos eu garanto para você, se você estudar pela nossa metodologia, estudar, assistir as nossas videoaulas, garanto para você que ali tem todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado. Só depende de você. Bacana? Maiores informações, tem um link aqui. Clica lá, conversa com o nosso pessoal do atendimento, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.